Olá, meu querido hiker, minha querida hiker. O que a gente vai ver agora é um dos conceitos mais importantes em programação, é um conceito essencial, um conceito fundamental. Então, segura coração, porque o bagulho vai ficar louco. Vamos supor não, você é uma pessoa muito educada. Você é uma pessoa muito educada e você gosta de falar oi pra geral. Então, o jeito que você fala oi, você chega, a gente vai mandar vários console logs. Você chega e fala oi. Só que não só isso, fala mais coisas também. A gente vai falar três coisas. Você fala, oi, tudo bem contigo? Espero que você tenha um dia incrível. Um dia incrível. Daí se a gente salvar isso daqui e recarregar o nosso console, a gente vai ver que a mensagem aparece aqui, certo? Que é muito legal. Só que a gente não fala isso uma vez só, a gente fala várias vezes, Então, a gente fala no começo, a gente fala no meio, quando o botão é apertado, a gente fala também. E aqui apareceu duas vezes, certo? Porque executou essas primeiras linhas aqui e executou essas últimas linhas aqui. E se a gente apertar o botão, vai ser executado também por causa dessas linhas que a gente colocou aqui no meio. Uma coisa que eu vou fazer é apagar os console logs dessas linhas aqui, só para não poluir muito o nosso console. Então apaguei essas linhas e tal, se a gente testar de novo, a gente vai ver que aparece tudo legal. Muito bem, ou quase. Um negócio que a gente não gosta do código que a gente fez é que a gente repete muitas linhas. A gente colocou essas três linhas aqui, a gente colocou essas três linhas no meio, a gente colocou essas três linhas no começo. E assim como na vida em geral, a gente não gosta de repetição. Porque repetição, redundância, todas essas coisas a gente não gosta. A gente gosta de deixar as coisas mais simples, de evitar redundância. E em programação, uma coisa que a gente usa quando a gente está executando uma mesma coisa, uma mesma sequência de passos várias vezes, é função. Função. Então, o que é uma função? Vamos criar uma função. A gente gosta de aprender por exemplos. Então, eu apaguei aqui essas duas primeiras vezes que a gente fala oi para as pessoas. O que a gente vai fazer agora é escrever uma função. Então, eu vou escrever uma função cujo único objetivo de existência, a única razão de existência dela é executar essas três linhas aqui. Executar essas três linhas é a razão de existência dessa função. Então, para fazer isso, a gente começa falando function, porque a gente está criando uma função, a gente fala function. Depois disso, a gente fala o nome dessa função. Então, como a gente está falando oi, eu vou dar o nome para essa função de hello. A gente está falando oi, então eu vou dar o nome para a função de hello. E depois a gente coloca um par de parênteses, porque é assim que a gente coloca, que a gente cria funções, a gente fala function, a gente fala o nome da função, a gente coloca esse par de parênteses, a gente coloca um par de chaves e dentro dessas chaves é onde a gente vai colocar o código, a sequência de comandos que a gente quer que seja executado. Que no caso são essas três linhas aqui de console log. Então eu cortei e agora eu vou colar aqui dentro. E agora a gente acabou de criar nossa função hello. Então a gente falou, ó, eu vou criar essa função chamada hello e vou colocar aqui dentro o que ela é, que são esses três comandos. Então aqui a gente acabou de declarar a função hello. E se a gente recarregar a nossa página, você vai ver que nada aparece aqui no console. E isso é porque a gente não chamou a nossa função. A gente declarou ela, a gente explicou o que é que essa função deve ser, mas em nenhum momento a gente falou quero que essa função seja executada. E as funções só executam os comandos delas quando elas são chamadas, porque elas são super educadas. Então, se a gente quiser que a função hello seja executada, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente simplesmente fala o nome da função que a gente quer executar, a gente coloca um par de parênteses e coloca um ponto e vírgula. Então, desse jeito aqui, eu acabei de chamar a função hello, eu acabei de falar função, eu quero que você execute o que tem dentro de você. E se a gente recarregar, você vai ver que aparece aqui as mensagens do nosso console. E o legal disso é que agora a gente pode executar essa mesma função várias vezes de um jeito muito mais simples do que a gente costumava fazer. Então eu posso simplesmente colocar ali em cima hello e vai dar certo. A função vai ser chamada duas vezes. Certo? Se eu quiser colocar aqui no meio também, posso colocar e a função vai ser executada também quando a gente apertar o botão. Certo? O botão ali ela foi executada e é isso. Então, criando uma função, a gente conseguiu evitar muita repetição de código, certo? Porque a gente falou, ó, essa daqui é a formulinha do hello, e aí toda vez que eu quiser executar essas três linhas, eu simplesmente falo hello e eu vou conseguir executar essas três linhas aqui. Então, quando a gente chama uma função, o que o nosso programa faz é, ele tenta passar por tudo que a gente criou aqui e tenta achar algum lugar onde tem a definição
da função que a gente está tentando chamar. Então ele vai lá, ele procura no programa e ele fala, function hello, então eu vou executar o que tem aqui dentro toda vez que alguém chamou hello. Legal? Só que um problema com a nossa função é que, por enquanto, ela está muito generalista, né? É um oi que é igual para todo mundo e tal. E a gente gostaria de adaptar um pouco, a gente gostaria de falar um oi um pouco diferente, dependendo da pessoa para quem a gente está falando oi. E tem um jeito de fazer isso, que é colocando inputs para a nossa função. Então, o input, no caso da nossa função aqui, hello, seria um nome, seria um name. E aí, quando a gente quer criar inputs para uma função, a gente coloca esses inputs dentro do par de parênteses que tem aqui do lado de onde a gente declarou a função. Então, eu quero ter um nome como input, e aí eu vou colocar esse nome nos lugares que eu gostaria que ele aparecesse dentro da minha função. Então, por exemplo, eu quero falar oi, nome, ponto de exclamação. E o jeito que eu vou fazer isso é o seguinte, eu vou falar assim, oi, mais name, então mais o input que eu recebi aqui, mais ponto de exclamação no final. E aí, na hora que eu chamar a função hello, eu tenho que falar o que eu quero que seja esse input. Então, por exemplo, vamos dizer que o input aqui seja cicrana. O que o meu programa vai fazer é substituir todo lugar onde name aparece por cicrana. Então, vai aparecer cicrana aqui e cicrana mais onde mais a gente tivesse colocado o name. Então, se a gente testar lá no nosso navegador, a gente vai ver que apareceu oi cicrana, certo? E aí, se eu quisesse executar esse mesmo hello com um outro nome, a gente poderia. Então, vamos supor, por exemplo, que a gente queira falar oi para o incrível Helicopterson. Na hora que a gente chamar, na hora que a gente recarregar nosso navegador, a gente vai ver que apareceu aqui um hello para Cicrano, um hello para o Helicopterson. E a gente podia ter feito, obviamente, para outras pessoas, tipo para o fulano, cujo nome eu não sei, porque somos todos muito bons com nome. E aí você vai ver que vai aparecer aqui o oi fulano, cujo nome eu não sei. Legal? E as suas funções não precisam ter só um input, elas podem ter vários inputs. Então vamos supor que além do nome, você quisesse saber também o sobrenome da pessoa para quem você está falando oi. Então você está pegando o name e o surname. Então o jeito que a gente separa diferentes inputs é simplesmente colocando uma vírgula, um espaço e colocando quantos inputs mais a gente quiser. Legal? No nosso caso aqui a gente vai ter só dois, o name e o surname. E agora eu posso usar o surname, assim como eu usava o name antes. Então, por exemplo, aqui eu quero falar oi, name, mais espaço, mais surname, mais ponto de exclamação. Então, oi, nome, espaço, sobrenome, ponto de exclamação no final. E aí, quando a gente chamar a função hello, a gente tem que passar o segundo input aí, que é justamente o sobrenome. Então, por exemplo, oi, Cicrana da Silva, oi, Helicopterson dos Ares, e oi, fulano, cujo nome eu não sei, de Oliveira 4. Então agora cada um deles aqui tem seu sobrenome também. Você vai ver quando a gente carregar, o sobrenome vai aparecer do jeito que a gente espera, certo? Oi, Cicrana da Silva, oi, Helicopterson dos Ares, oi, fulano, cujo nome eu não sei, de Oliveira 4. Legal? Então aqui a gente acabou de fazer uma porrada de coisa. A gente acabou de ver como escrever funções, certo? A gente acabou de escrever uma função. A gente viu que a gente dá nomes para nossas funções e é sempre importante que esses nomes façam sentido. Então, no nosso caso, a gente queria criar uma função que dava oi. Então, a gente deu o nome hello. Dar um nome x, por exemplo, seria meio ruim, porque o nome x não diz muito sobre a função. E o bom de nomes que fazem sentido é que se a gente tiver um código gigantesco, onde tem várias funções e onde as funções ocupam tipo 10, 15 linhas, é muito importante que a gente tenha um nome simples que faça sentido, porque muitas vezes a pessoa vai conseguir entender o que a função faz só de olhar o nome. Só de olhar, hello, imagino que seja umas mensagens de oi. Eu não preciso ir lá e de fato olhar o que cada linha faz, certo? Então, os nomes ajudam muito a organizar o código melhor e a facilitar a leitura do código por outras pessoas. Então, a gente viu aí que a gente dá um nome para a função, que a função pode receber inputs, quantos inputs você quiser que ela receba, e que depois a gente pode usar esses inputs no meio da nossa função para de fato explicar como que a gente quer que ela seja executada e como que a gente usa os inputs para mudar o output da nossa função. Legal? E aí o negócio que é super importante sempre em todo o código é a gente comentar o nosso código, certo? Então aqui no caso, o jeito que a gente comenta com JavaScript é assim. E aí é que eu posso falar
This function says hello according logs greeting messages on the console according to the name and the surname given as inputs. Desculpa eu começar a falar inglês do nada, mas é sempre bom em comentários a gente comentar em inglês. Então mesmo se você tem dificuldade com inglês e tal, escreve um comentário em português, coloca no Google Tradutor e depois coloca em inglês, porque é o padrão, é o que a gente prefere trabalhar. E quando eu falo a gente, enfim, mundo da programação em geral, então é sempre bom atender aí o padrão e colocar os comentários em inglês. Legal? Então aqui a gente colocou os comentários super simples, é sempre bom você pensar um pouco mais sobre o seu comentário para explicar muito bem o que você quer falar. Aqui, enfim, tá super simples e tal, mas é mais ou menos isso aí. Legal? Então, vamos que vamos. Abraço. É nóis.